Bom dia, nós estamos aqui hoje para a nossa meditação e eu quero fazer uma pergunta. Você certamente já fez um quebra-cabeça e esse nome é bem apropriado, né? Quebra-cabeça. Esse que eu tenho aqui em mãos, 120 peças, mas tem quebra-cabeça de 10 mil peças. Eu nunca na vida vou tentar, nem iniciar, não é? Aqui estão as pecinhas. Parece que é fácil, que é simples, mas a gente vê que é um tanto complicado. Colocar pecinha do lado da pecinha, isso me fez pensar sobre os nossos relacionamentos em todas as esferas. Na família, casamento, no trabalho, na igreja. E nós vamos ler um versículo hoje para aprender algumas coisas de como viver relacionamentos saudáveis. Quero convidar você a juntos lermos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, só o verso de número 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, eu peço para vocês, irmãos, encarecidamente eu peço para vocês, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos encontrar 5 coisas que o apóstolo Paulo vai falar àquela igreja que, mesmo tendo o poder de Deus, os dons de Deus, do Espírito Santo, era uma igreja cheia de problemas, uma igreja cheia de divisões. E nós vemos aqui ele falando de 5 coisas que precisam acontecer para que possamos caminhar juntos no casamento, na família, em todos os níveis de relacionamento. A primeira coisa que ele fala é que faleis todos a mesma coisa. Então, primeira coisa, no casamento, quando um começa a falar uma coisa, o outro começa a falar outra coisa, aí já vem a divisão, já vem a contenda, a discórdia. E a palavra aqui falar significa falar, dizer, mas muito mais, significa ensinar, aconselhar, exaltar. Vem da palavra lego, do grego. Então precisa ter essa unidade. Por exemplo, num casal, o pai fala uma coisa, ensina a criança, o filho, a filha, dá uma instrução, dá um conselho. Vamos imaginar aqui esse casalzinho, o pai e a mãe. O pai fala para a criança fazer uma coisa, aconselha a criança a fazer uma coisa. A mãe aconselha outra coisa. Nós vamos ver que não dá certo. A criança vai ficar confusa. E aqui então a primeira coisa, temos que falar a mesma coisa. E continua, ele fala assim, que não haja entre vós divisões. Aquela igreja ali era uma igreja dividida. Um falava, eu sou de tal pessoa, eu sou de tal pessoa, eu sou de Cristo, eu sou... Havia divisão dentro da própria igreja. E dentro da própria família, muitas vezes, nós vemos a divisão. O filho que fala, eu gosto mais do meu pai do que da minha mãe. Então, não tem como caminhar desta maneira. Os problemas vão pipocar todo momento, toda hora.
A terceira coisa, voltando um pouquinho nessa questão da divisão, a palavra schisma, que quer dizer rasgão, dissensões, é como você pegar um pano e rasgar, dividir. Aqui está o casamento que é para ser um só. Mas daí, por causa da divisão, há um rasgo, há uma separação. E isso gera tristeza, angústia, depressão, a saúde é abalada, tudo que não presta encontra uma porta de entrada. Então, a terceira coisa, Paulo vai dizer, antes, sejam inteiramente unidos, estar juntos, unidos, não divididos, não separados. Nós vemos hoje os relacionamentos firmados em cima de divisões. Não, você pensa do jeito que você quer pensar, você tem a liberdade, eu faço isso, você faz aquilo, e as pessoas não conseguem se acertar. E aqui fala para ser inteiramente unidos. Esta palavra unidos no original é muito interessante. Catartismos, que significa sejam preparados, equipados, ajustados. Então a gente vê pela palavra aqui que há um trabalho a ser feito. Não é simplesmente porque no dia do casamento, ou porque nós estamos na mesma empresa, ou porque você é meu filho, então agora, num passe mágico, a gente vai viver bem. Não. Precisa haver um trabalho, um equipamento. Qual que é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Isso é equipar. Isso é trabalhar arduamente para que se chegue num consenso comum. Vamos viver de acordo, vamos viver desta maneira. A quarta coisa que fala aqui, seguindo na mesma disposição mental. Essa palavra mental, o nous, fala da alma. Mas aqui não é tanto o intelecto, aqui é mais a habilidade de sentir, de julgar, de perceber as coisas. Sabe, ter aquele mesmo sentimento, aquela mesma direção, só Deus pode nos dar. Então, um relacionamento que é baseado nesse caminhar, de uma mesma habilidade de sentir, esse amor que vem e enche o coração de ambas as partes, nos faz caminhar de comum acordo. Essa é a mesma disposição mental. E em quinto lugar, terminando esse versículo 10, diz, e no mesmo parecer, gnome é a palavra no original grego, que significa faculdade do conhecimento, da mente, da razão. Se inteiramente ali disposição mental significa ter o mesmo sentimento, caminhar no mesmo sentimento, no mesmo perceber das coisas, agora o mesmo parecer está ligado à mente, à razão, faculdade do conhecimento. Se nós praticarmos isso, nós vamos viver em comum unidade. Relembrando, falar as mesmas coisas, ensinar, exortar, dizer, aconselhar a mesma coisa. Sabe que os nossos filhos, eles percebem a divisão e eles jogam. Eles perguntam para o pai, perguntam para a mãe, e assim é em todo o relacionamento. E isso vai gerando intriga, isso vai gerando divisão. Então eu tenho que falar a mesma coisa. Segundo ponto, não ter divisões, não ter esse rasgão, essa separação. Terceira coisa, estar inteiramente unidos, preparados, equipados, ajustados. As arestas das divisões vão sendo tiradas e a gente consegue caminhar de acordo. A mesma disposição mental, o mesmo sentimento,
a mesma maneira de perceber as coisas, de julgar as coisas e o mesmo parecer, o mesmo conhecimento, a mesma mente, ter razão, poder sentar, poder conversar, poder chegar a um senso comum, a um acordo que está tão difícil nos nossos dias. 120 peças nós temos aqui. Não é difícil montar esse quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça da vida, muitas vezes, e para muitas pessoas, é quase que impossível. Por isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós precisamos de Cristo Jesus para organizar tudo isso dentro do nosso ser. A nossa mente muitas vezes está bagunçada de pensamentos contrários até, que nos levam a hoje eu penso isso, amanhã eu penso aquilo, e a confusão nas nossas emoções que são abaladas. Tem dia que está lá em cima, tem dia que está lá embaixo. E aí tudo isso reflete nos nossos relacionamentos. Paulo dá esse conselho, essa palavra, essa instrução para a igreja. E nós tomamos para nós, não só para termos relacionamentos sadios na igreja, mas também relacionamentos conjugais sadios, familiares, no trabalho, com os amigos, com os parentes. Nós precisamos de Deus. Somente Deus tem o poder de trazer esses 5 pontos num equilíbrio que nos faça viver de maneira saudável. Como está a sua vida? Eu quero orar por você. Papai, assim como essa igreja lá em Corinto, onde haviam tantos problemas, tantas dificuldades, divisões, o ser humano hoje se encontra desta mesma maneira, Pai. E nós precisamos do Senhor. O Senhor quem nos fez, o Senhor quem tem poder para mudar, o Senhor quem nos instrui. Nós pedimos, faça isso pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer o quebra-cabeça? O quebra-cabeça da vida. E se você puder, deixa aí seu like, se inscreva no canal. Existem outras mensagens e o desejo do nosso coração é que a cada mensagem você receba uma instrução da parte de Deus para que você possa viver bem. Ele, nosso Deus, deseja isso. Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.